programa de hoje, no Historiando de hoje, nós vamos falar sobre o coronelismo. O coronelismo foi um sistema político e econômico adotado no Brasil entre o final do século XIX e o início do século XX. O sistema foi adotado em um período de país republicano, e o nome foi assim adotado, pelo fato de que a política e a economia era controlada pelos ricos fazendeiros. Muito bem, Altair. Políticos, econômicos, sociais. Pronto, Nonato? Pode continuar, Altair. O voto de cabresto desta época do coronelismo foi um símbolo aqui no nosso país. A figura do coronel surgiu durante o Império, com a formação da Guarda Nacional, e nós tivemos também um brasileiro chamado Victor Nunes Leal, que foi o criador do termo coronelismo, em 1948, no livro Coronelismo, Enxada e Voto. Aí demonstra o poder do coronelismo em cima daquela população mais carente e mostra como eles abordavam essas pessoas. É isso aí, Nonato. Muito bem, Altair. É muito importante você ter abordado essa informação, porque, como você bem falou, o Victor Nunes Leal, ele criou esse termo lá, ele escreveu lá na década de 40, numa época justamente onde a população era muito maior no campo, né? Nessa época, 31% da população estava na cidade e 79% vivia no campo. E na sua grande maioria na extrema miséria, de pobreza e miséria, e analfabetismo alto. Daí abriu-se o precedente para o coronelismo, né? Que na verdade todo mundo sabe que o coronelismo ele foi criado, como o Altair falou, pela Guarda Nacional ainda no Império, mas isso foi migrando para o período da República. As pessoas que tinham maiores posses, com o cunho de ter status, comprava a franquia de coronel para ter o poder de usar o nome e influenciar isso dentro da sua área, que daí gerou-se a característica do mandonismo, né? Então, por essa razão, se deu-se a estrutura do coronelismo muito forte durante o primeiro período da República. Adriano, você quer continuar? Desculpa, ativei o som agora. Eu queria fazer uma introdução, Nonato, sobre o que você falou, né, um complemento, que a gente precisa entender como de fato aconteceu toda essa estrutura do coronelismo, né, porque ela surgiu na República Velha, né, que é chamada Primeira República, que foi entre os anos de 1889 a 1894, né, que era chamada República da Espada. Por que tinha essa característica, né? Porque ela foi governada por marechais, né? Por isso o nome Espada. E durante esses anos, que não foram tantos, né, eles governaram, né? E aí, após 1894, já entrando no século XX, em 1894, surgiu a República Oligárquica, né? Que quer dizer República para poucos, que era onde fazendeiros, né, que tinham mais posses, eles começaram a fazer aquela república apenas para 2 partidos. Como é que funcionava, né? Existia o Partido Republicano, que chamavam de Café, que era basicamente de São Paulo. Eles indicavam um presidente, né, que posteriormente era eleito, e em seguida Minas Gerais, que era o Leite, também indicava o seu presidente. Então, ficou sempre conhecida como aquela República Café com Leite. E como é que nesse intermédio, né, de eleição entre um presidente dos republicanos, o Café, e o outro do Leite, é que existia o voto conhecido como voto de cabresto, né, que era comandado pelos
pelos coronéis, né? Da época, como o Nonato disse, que eram coronéis comprados títulos, não existia de fato aquele coronel de patente, né? Eram coronéis que tinham posses e eles compravam os seus títulos. E aí, pode continuar. Assim, uma coisa que eu queria até esclarecer para a turma, para os nossos alunos, é que essa política que ficou conhecida como café com leite, né, ela não era exatamente alternada, né? 4 anos, como foi criado lá a Constituição, né, que dizia que era 4 anos do mandato, não era 4 anos o café, 4 anos, aliás, 4 anos São Paulo, 4 anos Minas, não existia isso. E foi por conta dessa não alternância que houve a ruptura, que a gente vai entrar lá em 1930, que é quando Getúlio Vargas deu o golpe. Mas voltando aqui para o coronelismo, essa característica do voto de cabresto, né, que era como era chamada, ela se deu por quê? Porque o voto era aberto. Então, assim, o coronel ele conseguia saber de fato como aquela pessoa que ele estava, né, de fato mandando votar, em que ela tinha votado. Não tinha como enganar o coronel, né? Não tinha como você dizer que não votou naquela pessoa na qual ele mandou. E muitas vezes, essa característica do mandonismo, como você falou, Nonato, era muito fundamentado naquela história, né? Que até hoje existe, né? Não existe mais o coronelismo em si, né? Porque não existe aquela pessoa que consegue saber em que você está votando. Mas existe o mandonismo, né? Porque você troca muitas vezes o seu voto por um favor. A gente vê muito isso nas cidades do interior, né? Que a pessoa político A deu, sei lá, conseguiu um cargo para uma determinada pessoa e eu vou votar nele porque ele me deu esse cargo, né? Então isso fundamenta muito o mundonismo, né? Uma das características do coronelismo era isso, né? Mas eu vou deixar você falar, os demais também falarem. Pronto. Eu quero só complementar, antes de eu passar a palavra para os demais colegas, uma coisa importante do Vitor, do autor, né, que é o Vitor Nunes Leal, e ele faz até entre aspas, uma crítica. Ele diz que para que houvesse essa modernidade, ele fala duas situações. A primeira é que existe uma república, uma democracia mentirosa, falsa, né? Porque, na verdade, não tem nada de democracia, porque existem as manipulações. O próprio coronel, ele conseguia manipular para que, se ele perdesse a eleição, os mesários iam lá e manipulavam para que ele fosse eleito. Se não ganhasse de uma forma, ganharia de outra, né? E a outra coisa era a questão da modernização, que para que isso mudasse, precisava se modernizar, as pessoas saírem mais do campo para a cidade. Isso se deu já na década de 70, esse crescimento, onde houve essa alteração, passando a ter 44% do campo e o restante da população sendo urbana, né? Isso já mudou muito, isso mudou demais e de lá para cá já mudou demais. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, essa política, essa estrutura de coronelismo era uma verdadeira anarquia, digamos assim, porque o questionamento que ele faz é justamente sobre a questão da municipalidade, né? Por que o município não teria... Por isso que o subtema da obra dele é o município e o regime representativo no Brasil, né? Que o município ele se via apenas para essa manipulação, essa anarquia dos coronelismos pela troca de favores, né? Então, assim, não se tinha o município não tinha autoridade para ter sua independência, mas se via como essa questão do voto de cabresto, aquele coronel que tinha maior volume de área territorial, mais volume de pessoas, ele tinha mais, digamos assim, prestígio perante aos governantes para que pudesse ganhar mais votos, né? Então, e muitas vezes o coronel ele não precisava nem ter muita posse, ter muito dinheiro. Tinha muitos desses coronéis que eles eram
digamos assim, não vivia em conforto, e viviam em dívidas com os bancos, mas se utilizavam desse prestígio daquela região para obter favores, e se o governo dele fosse eleito, então entrava o tal do filhotismo, né? Que era justamente aquela questão de nomear pessoas que pudessem favorecer as benesses dele, né? Então, eu queria passar a palavra para a outro colega aí que queira fazer sua contribuição. Nonato, eu queria continuar e ressaltar a importância desse livro que a gente está trabalhando, né? Que é a nossa indicação de leitura, que é Coronelismo, Enxada e Voto, onde nesse livro ele retrata bem, né, de forma simples, como foi o coronelismo, e não deixando também de retratar o hoje. Como a Adriana falou, não existe o coronelismo, mas sim ainda existe algumas práticas, né? E a gente também, como cidade pequena, a gente não deixa de perceber algumas características ainda do coronelismo ainda hoje, né? Que é uma sugestão também de atividade para os alunos, para quem deseja mais aprender dessa prática, a ver o passado e o presente através desse livro, né? E, por exemplo, no livro fala sobre os votos fantasmas, né? Hoje a gente não vê, né? Hoje é bem rígido, tem uma segurança, porém, a gente tem a troca de favores, onde é descoberto coisas ilegais, por exemplo, empregos fantasmas, em trocas de voto e também a pressão política, né? O que veio diminuindo graças à diminuição da pobreza, consequente de benefícios do governo, onde algumas pessoas do campo não são tão vulneráveis a essas pessoas de maior autoridade. Mas sim, é importante dizer que ainda tem algumas características e, como vocês falaram também, falar da importância desse livro para a gente estudar sobre o coronelismo, que é tão importante na nossa disciplina de história. E o domínio do coronelismo se dava, como foi falado, porque a maioria da população vivia em extrema pobreza. E eles eram tidos como ricos, né? Apesar da maioria, como o Nonato falou, viver com empréstimo de banco, essas coisas todas, mas para aquela população que era extremamente pobre, eles eram os ricos. E quando eles precisavam de qualquer coisa, seja de dinheiro emprestado, seja de um remédio, seja de um carro para levar no hospital, quem socorria eram os coronéis. Então, por isso as pessoas se submetiam a isso, né? A dever favores, a eleger os candidatos que eram apoiados por eles, para que quando eles precisassem de alguma coisa, o coronel socorrer, né? Porque quem fosse inimigo do coronel estava inimigo da população, ficava sem favor, ficava sem ter quem o ajudasse, né? Então, a gente vê que a situação econômica é quem demandava exatamente esse abandonismo, né, dos coronéis e do pessoal sobre a população pobre. É como uma fala que, mais ou menos como o autor Vitor Nunes coloca no livro, né, que a mesma pessoa que fala é a mesma que precisa desse tipo de coisa, né? Ou seja, ele quis dizer que a mesma pessoa que critica o coronelismo, usando essa fala da Marta, é a mesma pessoa que se utiliza dele, que se utilizava dele na época, né? Então, assim, ainda hoje, a mesma pessoa que critica não o coronelismo, mas o clientelismo, o mandonismo, é a mesma que provavelmente poderá se utilizar dele. Isso eu não estou defendendo, nem estou concordando em defesa desse tipo de coisa, mas é que a gente tem que ver que na sociedade contemporânea a gente tem que ver que isso é uma realidade, né? É uma realidade hoje, ainda perpetua esse tipo de coisa na sociedade, né? Então, o que a gente tem que fazer agora em sala de aula é se questionar como esse tipo de prática ainda é atuante na sociedade contemporânea. Temos que ter essa reflexão aos alunos, temos que nos perguntar para eles como o coronelismo influenciou de maneira
positiva ou negativa, porque positivo talvez não tenha, mas a gente tem que colocar a sala de aula para refletir as eleições e a política local da época, né? Quais eram as estratégias dos coronéis para manter o poder? São perguntas, são questionamentos que nós devemos fazer aos nossos alunos na nossa sala de aula para que eles possam refletir essa temática, né? E discutir entre eles na sala de aula. E até mesmo trazer essa discussão para os dias atuais, né? Como é que eles veem a prática do clientelismo, do mandonismo na sua região, no meio em que eles vivem, porque tem bastante ainda. Como é que eles enxergam isso? Como é que isso acontece em época de eleições, né? Isso é importante para os jovens, até a gente já comentou em uma das nossas aulas, né? O quanto os jovens, alguns têm se interessado mais, né? Por esse meio político. Então, na história, é importante que eles vejam, que eles estudem e reflitam desde o passado até hoje, para que eles façam boas escolhas. Então, como vocês já falaram aí, eu vou falar mais voltado para a obra, né? Que é o Coronelismo, Enxada e Voto. É uma obra clássica da sociologia política brasileira, escrita por Victor Nunes Leal e publicado pela primeira vez em 1948. O livro analisa o fenômeno do coronelismo do Brasil, um sistema de dominação política local que prevaleceu durante a Primeira República, entre 1889 e 1930. Aí, para repassar para os alunos, para eles que possam entender o porquê, enxada e voto, não é? Tipo, o significado. Que o coronelismo, o termo coronelismo deriva dos coronéis da Guarda Nacional, que eram grandes proprietários rurais, com enorme influência política e social. Esses coronéis tinham o poder de controlar votos e assim garantiu a manutenção e seus interesses privilégios. E aqui o significado de enxada, né? Enxada, um tempo, quer dizer, representava a economia agrária e a relação de dependência entre os trabalhadores rurais e os grandes proprietários de terra. A enxada simboliza o trabalho árduo dos camponeses, que estavam economicamente subordinados aos coronéis. E o voto, o significado do voto, né? Refere-se ao processo eleitoral e à manipulação dos votos pelos coronéis. O voto de cabresto, né? A Adriana falou, né? Era uma prática comum onde os eleitores eram coagidos ou induzidos a votar de acordo com a vontade do coronel. Que, inclusive, eles davam transporte, roupa, até chapéu, né, para as pessoas irem bem aparentados para exercer aquela função, e ainda eram coagidos, assim, com seus, digamos assim, seus mandantes para vigiar se realmente tinha sido votado, e aí daquele que traísse, né, que não votasse, porque eles iam saber, porque eles tinham acesso quem votou, a todos que votaram lá, e como eles bem diziam, né, que se outro concorrente ganhasse, os mesários automaticamente eles tinham o poder de manipular, que eles chamavam a ponta da pena, né, que era o ponto da pena, porque antigamente era escrito com a pena, né, então de fazer as manipulações para que fosse eleito aquele representante do coronel, né? E assim, voltado para a obra do Victor Nunes Leal, uma coisa interessante, né? Que ele teve várias representatividades no país, como foi da Casa Civil da época de JK, na época, né? Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal, que acabou sendo forçado a uma aposentadoria compulsória na década de 30, com a mudança do Getúlio Vargas, ele acabou saindo da vida pública, né? Por força da ditadura. Mas, assim, a obra dele é conhecida como a primeira obra de ciências políticas modernas, muito embora tendo escrito lá em 48, né?
E ele contava, tem uma frase que ele fala sobre os coronéis, que ele diz o seguinte: os coronéis, a estrutura dos coronéis, para os amigos, o pão, e para os inimigos, o pau, né? Quer dizer, que existia esse atrito forte e do mandonismo, que é característico do mandonismo, né? Então, eles usavam esse termo, né? Para os amigos, o pão, para o inimigo, o pau, né? Então, é muito interessante essa discussão, e isso é muito importante para que, principalmente hoje, na sala de aula, com a nova geração. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma mudança, principalmente com o processo democrático, e a própria juventude ela não está gostando muito de discutir sobre essa temática. Então, é um tema muito importante para se debater em sala de aula, traçar esse paralelo desde o início da República, com o coronelismo, até os dias atuais, como vocês bem falaram. Dá para fazer um trabalho interessante, seja de escrita ou de discussão oral com equipes, falando traçando esse comparativo com essa realidade. O que nós temos de diferente? Vamos citar, por exemplo, a Marta citou aí o exemplo dos favores que os trabalhadores do campo precisavam do coronel para remédio, para assistência médica, alimentação, que em resumo, o que eles exerciam? Exercia o papel do Estado, né? O que, por exemplo, o Estado faz hoje em algumas... Vamos citar aqui, a grosso modo, o Bolsa Família, farmácia popular, não sei o quê. Então, assim, isso, quem fazia esse trabalho eram os coronéis em troco de quê? De favorecimento dos cabrestos, dos currais eleitorais que eram formados para poder eleger aqueles seus representantes, né? Mas alguém gostaria de fazer essa complementação? Nós já estamos com 22 minutos. Nonato. Eu só queria complementar que, além de favores, né, o coronel ele também apadrinhava, né? Para que pudesse ter um maior controle daquela família que ele queria, de fato, mandar, né? Controlar os votos de cada um, né? Eles queriam. Exatamente, aquela família que ele queria controlar, a palavra correta é essa. Então, ele apadrinhava, de fato, os filhos dessa família, né? O filho. E é interessante também que o que você falou, né? Que, na verdade, esses benefícios, né? Que, na verdade, não eram benefícios, né? Que eles davam, sempre tinha algo que eles tinham que cobrar lá na frente, né? Em troca. E, em troca, ai daquele que não votasse naquele candidato que o coronel queria. Era expulso da terra, né, Adriana? Sem falar da violência, né, que também tinha, né? Porque os únicos que eram favorecidos eram os próprios coronéis, né? Muito bem. Então, gente, aqui nós estamos concluindo a nossa explanação sobre o nosso tema, e fizeram parte da equipe Nonato Andrade, Micaele, Marta, Yolanda, Adriana Pascoal e Altair Pereira. E aqui nós concluímos mais um Historiando de Brasil 3. E até a próxima, pessoal. Boa noite. Boa noite.